Mais uma vez, bom dia. Meu nome é Edeilton Alexandre, sou psicoterapeuta, psicanalista, mas pode me chamar de Ed. Bom, eu vim aqui por um propósito, né? Eu tinha falado com um pastor, né? E o pastor permitiu através da Lília, né? Ele deu essa permissão e essa bênção de estar falando sobre o conhecimento, junto, lógico, com a palavra de Deus. E tudo vai agregar sobre a psicologia, a espiritualidade, a psicologia e a palavra de Deus, tudo agrega. Na minha infância, eu sofri muito, porque tinha nascido com 7 meses, com sério de problema de saúde, né? E devido à situação, o conflito dos meus pais, devido ao conflito, que eles brigavam muito, a ciúmes e tudo, meu pai sempre batia na minha mãe, sempre batia. A minha mãe começou a ter problema na gestação e eu acabei nascendo com 7 meses. Quando eu nasci com 7 meses, eu nasci com sério de problema. E conforme que eu fui desenvolvendo, eu tinha muito problema de TDAH, déficit de atenção, transtorno da fala. E fora o desprezo, as humilhações que sofri da infância até a fase adulta. Eu sofri muito, muito mesmo. E eu não conseguia entender essa rejeição dos meus pais. Eu não conseguia entender esse desprezo de meus pais. Porque meus pais dão mais atenção para meus irmãos e para mim, ele me humilha. Bate mais em mim do que os meus irmãos. Eu apanho por causa deles. Então, eu apanhava todo dia. Eu estou com marca aqui na pele, de cicatriz. Eu não entendia essa dor, esse desprezo do meu pai, ao ponto que meu pai falava: você não é meu filho. A minha mãe falava: que droga, você não devia ter nascido, eu deveria ter tirado você. Então, eu cresci com esse transtorno emocional até a fase adulta. Eu não conseguia entender. Depois de 19 anos, comecei a ir para a igreja, comecei a libertar da mágoa, do ressentimento, libertar de muitas coisas. E eu estou 30 anos, tá, que eu sou cristão. Mesmo dentro da igreja, eu não conseguia entender. Ainda continua aquele problema dentro de mim. Eu não conseguia entender. Eu falava para Deus: tira dentro de mim, tira dentro de mim. Eu não consigo. Eu perdoei o meu pai, mas ele lá, eu aqui. Isso é errado, né? Ele lá, eu aqui. Eu perdoei a minha mãe, mas minha mãe lá, eu aqui. Eu não conseguia ter uma conexão boa com meus pais. Então, eu comecei a ter esse problema dentro de mim mesmo, dentro da igreja, mesmo libertando dos problemas, mas lá no fundo tinha ainda aquele problema, aquelas emoções. E depois de 40 anos, que eu comecei a estudar sobre esse tema do conhecimento, mas antes disso, eu fui visitar uma senhora, um pastor falou assim: tu vai lá visitar aquela senhora que ela está com problema emocional, vai lá visitar a senhora. Eu fui lá visitar uma senhora, só para resumir, tá, pessoal? Eu fui lá visitar uma senhora, e quando eu fui orar pela senhora, aí uma senhora ela passou muito mal, e ela manifestou com a entidade. E a entidade falou assim: não, eu vou matar ela. Não, você não vai matar ela. Você vai sair em nome de Jesus. Aí eu comecei a fazer uma oração, expulsava. Aí voltava. Caramba. Aí eu orava, expulsava. Aí o mal voltava. Eu falei: caramba, por que o mal volta? Aí eu peguei a senhora, coloquei aqui no meu braço, orei forte, expulsava. E voltava. Eu falei: caramba. Aí eu perguntei: vem cá, por que você não sai dela? Porque ela tem uma ferida emocional. E essa ferida que ela tem é o portal para eu entrar e sair quando eu quiser.
Ah, quer dizer, é isso? Ah, tá. Aí o que eu fiz? Trabalhei na mágoa que ela tinha do marido, trabalhei na mágoa que ela tinha da mãe, trabalhei na ferida que ela tinha. Aí o mal falou assim, ó, pronto, agora eu não posso mais dominar ela, porque você tirou dela aquilo que eu entrava e saía. Quer dizer, aí o mal saiu de vez. Aí o que isso mexeu comigo? Através dessa experiência que fez eu buscar o conhecimento. Aí eu falei, caramba, quer dizer que não é só espiritual, existe a parte emocional. É tudo assim, a gente espiritualiza, que tudo é espiritual, né? A mágoa é espiritual, a dor que você sente é espiritual, a ferida que você tem é espiritual. Então, todo mundo começa a colocar isso. Mas eu entendi que não é só espiritual, existe a parte emocional. E comecei a buscar conhecimento, comecei a fazer curso, estudar, me informar. E foi com 40 anos, tá? Hoje eu estou com 50. E dali eu comecei a ter direção, sabedoria. E fui pedindo a Deus, Deus me dê sabedoria, dê conhecimento, porque eu quero ajudar as pessoas. Porque existem pessoas feridas, existem pessoas machucadas. Assim como eu trabalhei, depois que todo o conhecimento que eu tive, eu trabalhei dentro de mim. Eu me libertei de muitas coisas. Antes de meu pai falecer, eu cheguei no meu pai, pai, agora eu te perdoo de verdade. Antigamente eu não sabia que era perdoar. Eu chego até a me emocionar. Eu te perdoo de verdade, porque o Senhor fez eu sofrer tanto, pai, tanto, eu não conseguia me aproximar do Senhor. O Senhor, lembra aquele dia que o Senhor bateu em mim 1h20 sem parar. 1h20 sem parar, o Senhor não cansou, o Senhor bateu 1h20 sem parar, eu não tinha mais lágrimas para chorar. Então foi difícil para me perdoar o Senhor, mas que eu entendi tudo, eu te perdoo, eu libero o meu perdão de verdade. Quando aquilo ali saiu dentro de mim, o amor entrou. O amor entrou tão forte, gente, mas tão forte, e eu consegui falar para meu pai, pai, eu te amo. Eu não falava isso antes, eu te amo. Eu te amo. E eu comecei a viver com meu pai, foi depois de 5 anos, depois de 5 anos que eu perdoei, depois de 5 anos ele faleceu. Mas, no velório, eu não chorei, porque dentro de mim tinha uma gratidão muito grande. Eu consegui resolver essa questão com meu pai. Isso me deu força, isso me deu amor, isso trouxe uma gratidão muito grande. Então, tudo isso que aconteceu na minha vida, eu quero passar para as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas, essa experiência, essa paixão que eu tenho de transformar pessoas. Consciência emocional. Pare de reagir e comece a escolher. Por quê? Muita gente tem essa dor interna que você não quer ver. Essa mágoa, esse ressentimento, essa coisa que ficou lá atrás, ó. Lá atrás. Hoje você está com o Senhor Jesus, mas tem marca ainda. Algo que está dentro de você ainda incomoda e não quer reconhecer, não quer olhar, não quer ver o que está acontecendo dentro de você. Então, muita gente ela começa a reagir do lado de fora para não olhar dentro. Para não olhar dentro. E quando você começa a olhar dentro, escolher, dar um nome que está dentro de você, aí você começa a tomar consciência das emoções que estão dentro de você. Por isso que chama consciência emocional. Consciência emocional é para você olhar o que está dentro de você. Você não sofre por causa do que acontece. Você sofre por causa do que não percebe dentro de você. Você não sofre porque algo está acontecendo aqui fora. Não. Você sofre aquilo que está dentro de você. Seja a ferida, abandono, rejeição, seja alguma dor que está anos dentro de você, anos, e você ora para tirar isso, parece que isso não sai. Eu atendi um senhor que ele me procurou, não é que ele me procurou, por acaso eu encontrei ele, conversamos, e ele começou a chorar. Eu falei, senhor, por que você está chorando? O meu filho faleceu, tem 6 meses, eu estou com uma dor grande dentro de mim. Eu pedi tanto para Deus tirar essa dor, e não tira essa dor. Mas ele faleceu de quê? Olha,
o amigo do meu filho foi lá na linha do trem para cometer suicídio. Quando chegou, ele correu para salvar o amigo dele. Sabe o que aconteceu? Ele jogou o amigo para fora da linha e o trem pegou ele. Quer dizer, o que foi cometer suicídio se salvou, o que foi salvar morreu. E eu não consigo entender porque o meu filho fez isso. Eu não consigo entender. Então, esse confusão na mente dele, essa dor estava deixando ele muito mal. E naquele dia ele falou assim: Deus, se o Senhor não tirar essa dor, o Senhor me mata. Olha o que ele falou para Deus. Aí naquele dia ele me encontrou. Nós nos encontramos, conversamos, e ele foi para o meu consultório. Quando ele chegou lá no consultório, eu trabalhei dentro dele. E aquela dor sumiu, assim, ó, foi embora. Aí ele falou assim: Ed, como que pode? Eu estou 6 meses lutando para essa dor sair. Você levou eu a entender, reconhecer essa dor e ela foi embora. Eu estou bem. Ele me abraçou um monte de vezes, agradeceu e disse que vai trazer a esposa dele, porque carrega essa dor. E ele falou assim que, nossa, como que pode? Agora que eu estou entendendo a importância de ter conhecimento da parte da psicologia. Existe espiritual, sim, existe a parte da psicologia. Quando as decisões da sua vida foram tomadas, quantas decisões da sua vida foram tomadas no impulso? Quantas vezes você sentiu algo, você tomou o impulso daquilo? Você sentiu tristeza e você começou a ouvir música. Sentiu dor, você começou a buscar algo para você não olhar para dentro de si. Quantas relações você sabotou sem perceber? Quantas? Quantas relações que você se sabotou, não conseguiu olhar para si mesmo? Quantas vezes você chamou de destino o que era descontrole emocional? Quando você fala assim: é assim mesmo, não tem jeito não, é assim mesmo, mas não, é o descontrole emocional. Na psicologia, a consciência emocional é capacidade de reconhecer o que está sentindo. Por quê? Tem que entender o que está sentindo, para você dar um nome naquilo que está dentro de você. É tristeza? É ferida? É mágoa? É alguma coisa que te incomoda? Seja a parte que aconteceu ia com seus pais, seja a parte que ia acontecer com a sua mãe, o abuso, rejeição, não sei. É você começar a reconhecer e dar o sentido a isso. E entender por que está sentindo. Por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo? Perceber como isso influencia o comportamento. Você vê aquilo que você sente, ela influencia o seu comportamento. Você não consegue entender por que esse comportamento está se repetindo, como um ciclo, né? Todo dia a mesma coisa. Escolher como responder. Tipo assim, o que está acontecendo? Eu preciso ir trabalhar isso. Mas aqui está um ponto profundo. Emoção não controlada vira destino. Quando você não controla as suas emoções, não toma consciência dela, ela vai virar o destino para a dor. A maioria das doenças que as pessoas têm hoje são tudo acúmulo emocional. A doença não vem na pessoa: eu fiquei doente. Não, vem do acúmulo emocional, vem da bagagem emocional. Essa dor que está dentro de você, essa dor que você sente no corpo, a dor crônica, vem do acúmulo emocional. Então, toda essa dor que você sente no corpo é a bagagem interna. Pessoas inconscientes, ela sente raiva, agride. Sente rejeição e se fecha. Sente medo, paralisa. Sente inveja, critica. Sente dor, busca o vício. Então, tudo que ela sente gera uma reação. E muitas vezes são automáticos que você não percebe. Você não percebe essas reações do seu dia a dia. Pessoa consciente sente tudo, mas escolhe o que faz com isso. Ela sente, mas o que eu faço com isso? Tipo, o problema não é você sentir essa dor interna. O problema não é você carregar essa bagagem. É o que você faz com isso. O que você faz com essa dor que está dentro de você?
O que você faz com essa rejeição, com esse abandono, com essa ferida que está dentro de você? O que você faz com ela? O problema é o que você faz com ela. O problema é real. A maioria vive no automático. A neurociência explica. 90% da reação são automáticas. O cérebro emocional, que são a parte amígdala, reage antes do racional, que é a parte córtex pré-frontal. Quantas vezes você tomou a decisão de impulso, inconsciente, depois você pensou, caramba, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei antes? Por quê? Porque 90% são de automático, são de impulso. As pessoas explodem antes de pensar, fogem antes de refletir, julga antes de compreender. Se você não governar suas emoções, ela governa você. Quantas vezes as emoções que você está aí, dentro de você, ela te governa de forma inconsciente. De forma inconsciente. E você não sabe o que está dentro de você. Muitas vezes você não sabe, é inconsciente. Mas quando você começar a reconhecer o que está dentro de você, aí as emoções param de dominar e você governa. As emoções não é inimiga. As emoções é informação. Todas as emoções que você sente, tipo dores crônicas, seja doença, as emoções que você sente são informação. A raiva diz, algo foi invadido. O medo diz, algo ameaça. A tristeza diz, houve perda. A inveja diz, existe um desejo não assumido. A culpa diz, você violou o valor interno. O problema não é sentir, o problema não é entender. Você vê que todo sentimento que você sente não reconhecido gera comportamento. E depois você não sabe por que a pessoa está assim. Por que a pessoa tem esse tipo de comportamento? Quem aqui você já conhece pessoas que são boazinhas, legalzinhas, bacanas, gente fina, de repente ela teve um comportamento que você ficou assustado? Como assim? Ela não é assim. Como assim? Como assim? Ela não é assim, ela é boazinha. Por que ela fez isso? Isso são as emoções impulsos. Ela reprimiu. O que acontece? Essas emoções manifestou, surtou. Não controlou. Entendeu? Por quê? Não tomou a consciência dela. Não buscou ajuda. Não reconheceu essas emoções. Quem não entende o que sente, ataca o que ama. Afasta de quem ajuda. Sabota o próprio crescimento. Quando a pessoa ela tem esses conflitos emocional, ela acaba projetando na outra pessoa. Ela acaba jogando todo o conflito emocional na outra pessoa. Você é isso, você é aquilo outro. Por que ela faz isso? Para poder tirar esse vazio que está dentro dela para jogar no outro. Já viu aquele adulto? Não gostei. Não, assim, não. É o adulto. O adulto com comportamento de criança. A criança interna, a criança ferida reagindo. O adulto que precisa provar o valor. Sabe aquele adulto que está sempre buscando o valor de outras pessoas? Está sempre lá agradando. Ela tira tudo dela para dar para aquela pessoa, mesmo que ela tome um prejuízo enorme, mas para agradar aquela pessoa. Por quê? Ela quer aprovação, ela quer valorização. O adulto que não suporta a rejeição. Sabe aquele adulto? Nossa, eu falei bom dia e ela não deu bom dia, porque talvez ela não ouviu. Ela não ouviu o bom dia. E ele já se sentiu rejeitado. Nossa, ela não deu bom dia. Nossa, ela fica mal. Quando a pessoa não dá atenção para ela, nossa, ela fica mal. Nossa, ela não deu atenção para mim. Nossa, por quê? Porque dentro dela tem uma energia da rejeição. Qualquer rejeição, qualquer comportamento simples, sutil que ela tem, mexe dentro dela. Por quê? A rejeição está dentro dela. O adulto não aceita crítica. Sabe, o autofeedback, crítica, conselho, ele não aceita. Ele diz, não é bem assim, não. Não é bem assim. Por quê? É uma criança ferida. Quando o adulto tem esse tipo de comportamento, porque dentro desse adulto tem o quê? Uma criança ferida. Não é maturidade, é dor antiga, no controle. A criança está o quê? No controle. Eu quero um adulto não tem controle sobre a criança. Quando os pais levam a criança lá no mercado e a criança quer aquilo,
e os pais não dão, a criança começa a rolar, chorar, os pais não têm controle, os pais pegam, tó. Por quê? Para não passar vergonha. Aí os pais dão, por quê? A criança está no controle. Assim é a criança dentro de um homem que está no controle. Tem gente com 40 anos de idade e 8 anos emocionais. Tem gente que tem 50 anos, 40 anos, mas emocionalmente é criança, é infantil, e não compreende, não entende, não consegue raciocinar, não consegue buscar para compreender, para equilibrar a situação. Por isso vive nessa dor, por isso vive nesses conflitos internos. E você vê, né? E tem adulto, marido adulto, olha para a esposa como mãe. E tem esposa que são adultos, olha para o marido como pai. Entendeu? Olha como pai. A consciência é luz. A Bíblia diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Quando você conhece o que está dentro de você, você começa a ter a percepção do que acontece dentro de você. Você começa a buscar dentro de você: por que eu estou sentindo isso? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tenho essa dor? Por que há muito tempo está dentro de mim? Quando você começa a buscar essa verdade dentro de você, a consciência ela começa a expandir e a luz começa a entrar dentro de você. Mas ninguém é liberto daquilo que não enxerga. Se você não reconhecer essa dor que está dentro de você, a dor antiga, tá? A dor antiga, você não vai se libertar. Muita gente ora pedindo mudança, mas não quer enxergar o próprio padrão. Quer dizer, fica pedindo. Gente, vou ser bem sincero para você. Tem coisa que Deus não vai fazer na sua vida aquilo que você tem que fazer. Deus não vai fazer. Deus já fez. Ele deu o filho dele. Ele fez de tudo pela gente. Ele amou o mundo, deu o filho dele morreu na cruz por nós. Ele fez a parte dele e fez muito. Agora, você quer que Deus tire as emoções que você colocou? Deus quer que tire a dor que você colocou? Não é justo. Se você permitiu entrar essa dor, você tem que permitir que ela saia. Deus ele só vai cooperar com você naquilo que você autoriza mexer na dor. Quando você olha para a sua dor, começa a mexer na dor, aí Deus ele age. Quando você ficar assim: Deus tira a dor, Deus fica assim, ó. Ela pode tirar essa dor. Ela pode tirar. Entendeu? Então, aquilo que Deus não vai fazer, que você tem que fazer. Agora, aquilo que você não pode fazer, aí Deus ele faz. Porque Ele sabe dos nossos limites. Aí Ele faz. Agora, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus não faz, filho. A consciência é humildade. É reconhecer: eu tenho ferida, eu tenho gatilhos, eu tenho uma sombra interna, eu tenho dor, eu tenho sofrimento, eu não consegui largar isso dentro de mim. Aí você buscar isso dentro de você. Sem a consciência não há transformação, só repetição. Quando você não toma a consciência, você está o quê? Repetindo. Todo dia é o ciclo vicioso, a mesma coisa. E você não consegue soltar isso, não consegue se libertar desse ciclo. E quando você toma a consciência, você atravessa essa dor, você atravessa essa repetição. Os 3 níveis de inconsciência emocionais. Inconsciência, isso aqui é inconsciência leve. Pequenas explosões, mau humor constante, sensibilidade excessiva. Consequência, relacionamento desgastado. Isso são as emoções quando a pessoa ela carrega. Ela tem aquelas pequenas explosões, ela começa a ficar com mal-humorada, ela acorda com a cara fechada, vai dormir com a cara fechada. Ela tem uma sensibilidade, entendeu? É tipo assim: eu não gostei desse ambiente, eu não gostei desse lugar. Está sempre nessa crítica. O inconsciente moderado, autossabotagem, culpa constante, dependência emocional e vício. A consequência é vida travada.
E quando você não começa a olhar para dentro de você começa a se sabotar. E essa culpa constante, pessoal, eu atendo muito cliente e carrega essa culpa e adoece por causa dessa culpa. Ela se sente culpada porque é algo que ela fez que não está no controle dela. Ela se sente culpada porque deixou de fazer e as pessoas tomam prejuízo. Ela se sente culpada, então ela começa a carregar essa culpa constante. Não é só culpa que ela faz com o outro, não. Ela se sente culpada porque não foi boa mãe, não foi boa pai. Ela se sente culpada por sérias coisas. E essa culpa vai matando dentro dela, vai corroendo dentro dela. A dependência emocional, isso aqui é o mais forte, hein? É o mais forte. Tem gente que não consegue ficar distante do filho, do marido e das pessoas. Por quê? Porque essa dependência emocional é que ela não quer comparar com a solidão. Quando a pessoa tem essa dependência emocional, porque dentro dela tem uma solidão muito grande. A solidão de pessoas. Ela não consegue ficar longe de ninguém. Então, se ela ficar longe de alguém, bate aquela sensação de vazio, aquela solidão, e ela fica desesperada e ir atrás de alguém para conversar, para bater um papo. Inconsciente grave, agressivo, manipulação, frieza extrema, desconexão total de si. Essa aqui, essa desconexão total de si é o que mais tem. As pessoas a desconectam de si totalmente. Está sempre agradando o outro e desconectando de si. Sempre fazendo para o outro e desconectando de si. E não considera o seu valor sempre em outros. Consequência, destruição pessoal e coletiva. E quando a pessoa ela tem essa parte emocional grave, além de trazer uma destruição para ela traz a destruição para outras pessoas. As pessoas acabam e afastando dela por devido comportamento. Como despertar a consciência? Pergunta que muda a sua vida. O que eu estou sentindo agora? É você olhar o que eu estou sentindo agora. De onde vem isso? Isso é sobre o presente ou sobre o passado? Eu estou reagindo ou escolhendo? Então, quando você começa a olhar para dentro de você, o que você está sentindo agora? O que você está sentindo? Olha para dentro de você. De onde vem isso? De onde veio isso? Eu me lembro que eu fiquei triste, não sei por que eu fiquei triste, veio uma tristeza no meu coração. Falei, cara, por que eu estou triste, hein? Aí eu ia para a tristeza, eu ia para ela, aí comecei a buscar de onde veio. Aí quando, a tristeza veio porque um rapaz não fez isso, aquilo que eu precisava. Entendi. Entendi. Quando eu reconheci, a tristeza foi embora. Isso é automático. Agora, se eu não busco de onde veio, eu fico lá triste, se vai se alimentando, ele vai se alimentando. A consciência começa na pausa, quando você pensa, reflete. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Eu quero que você entenda. Entre você e a resposta que está aqui, existe um espaço. Esse espaço é para você refletir, pensar, raciocinar. De onde veio aquilo ali? De onde veio? Então você pensa, e a resposta está ali. E a resposta está ali. Nesse espaço está a sua liberdade. Quando você começa a tomar a consciência disso, aí você encontra a sua liberdade. Você não é responsável pelo que fizeram com você, mas é responsável pelo que você faz com isso. Você não é responsável que as pessoas te machucou, te desprezou, humilhou você. As pessoas que não deu atenção, jogou você para baixo. Você não é responsável pela ferida que está dentro de você, mas você é responsável pelo que você faz com essa ferida, o que você faz com essas emoções, porque isso está dentro de você. A consciência emocional não é luxo, é maturidade, é cura, é liberdade. Quando você tem a consciência emocional, você começa a estar no controle. Não as emoções controlar você, mas você está totalmente no controle. Então é isso aí. Essa é a parte da palestra. Agora a pergunta que eu faço para você: qual é a dor que você está sentindo que até hoje você não conseguiu soltar? Olha para dentro de você, analisa ela. A dor veio lá da infância,
Quando veio lá atrás, 5, 10, 15 anos atrás, qual é a dor? Quanto mais você foge dessa dor, mais você dá força para essa sombra. A sombra que você criou dentro de você. Qual é essa sombra? Ferida, angústia, dor, tristeza. Quanto mais você dá poder para ela, mais ela domina. E você vê, essas doenças crônicas são tudo bagagem emocional, são tudo de acúmulo. Eu atendi uma senhora, ela falou assim: Ed, eu estou com dor até na ponta do meu cabelo, eu não aguento mais essa dor. Eu fui no médico, o médico falou que eu não tenho nada. Quando eu trabalhei nas emoções dela, as emoções, aquela bagagem foi embora. Ela falou: Ed, eu não sinto mais nada. Olha, eu consigo mexer, eu consigo pular, eu não sinto mais nada. Por quê? Porque o que faz trazer a dor? As emoções internas. Porque quando as emoções estão dentro, o seu sistema nervoso, e ela fala, através do seu corpo, o seu corpo reage. E a sua alma fala: para com isso, busca ajuda, para com isso. O seu corpo fala: para com isso, solta isso, para com isso, busca ajuda. Ele fala. E quando você não dá ouvido isso, você dá força para ela. O problema emocional, a doença, qualquer situação que você passa, é mensageiro. Eles estão te avisando: ó, solta isso, busca ajuda, vai se curar. E isso que vai fazer você trazer essa consciência e se libertar disso. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, eu nasci em 1970, né? Eu estou falando isso porque muitas vezes passei por um processo aí de briga em coisas na empresa, e um diminuindo o outro e tal, e eu estava quietinha no canto e comecei a chorar porque eu queria responder, mas na hora acho que o Espírito Santo baixa lá e fala: você não é daí, calma. E aí a menina do lado falou: nossa, que fraqueza é essa? Nem parece que nasceu em 70. Eu falei: por que nasceu em 70? Ué, a gente foi criado para ser forte. Pessoas de 1970 para cá, até os 90, foi criado para ser forte. Foi criado para ser fraco. E eu peguei e falei: não é que ela tem razão? Porque a minha mãe, ela falava assim: engole o choro. O meu pai falava: se você não correr, eu te pego. Então, quer dizer, a gente não podia, né? Então, meu pai, ele era assim, ele falava as coisas, ele falava: eu posso, você não. Então, a gente tinha que ficar assim, sempre de cabeça baixa, né? Então, a gente foi criado para ser forte. Hoje em dia, você vê uma mãe querendo educar um filho, fala assim: fica aí. A criança já fala assim: se você me bater, eu ligo para a polícia. Ele disse que ele se ama. Eu também me amo, mas hoje eu estou com raiva de mim. Eu estou com raiva de mim. Hoje eu não vou falar para você, eu me amo também, mas hoje eu não estou gostando de mim, né? Então, estou tentando lapidar, estou tentando levar para frente, para a gente colocar as coisas nos eixos e seguir em frente. Porque eu não fui criada para ser fraca, eu fui criada para ser forte, eu preciso seguir em frente. Mas eu vou dar um palpite para você, tá? Tem coisa que nós temos que falar que nós somos fortes. Quando você fala que eu sou forte, o que você fala? Você anestesia essa raiva. Mas você tem que pegar, nesse momento, você tem que ser forte para olhar para a raiva. Não para anestesiar a raiva. Porque muita gente fala assim: eu sente dor. Não, eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Vai chegar o tempo que ser forte não vai dar mais sustento. Ser forte não vai fazer mais sentido. Porque quanto mais você fala eu sou forte, mais você reprime, mais você dá força para essa raiva, para essa sombra que está dentro de você. Agora, quando você você tem que ser forte para olhar para essa raiva, e essa raiva, ela vai embora. Ela vai embora. Então, a consciência emocional é você entrar na raiva, é entrar na mágoa, é você entrar nela mesmo. É você entrar nela: ó, quem manda aqui sou eu. E você entra nela e a mágoa vai embora, a raiva vai embora. Isso é presença, isso é consciência, entendeu? Então, é você dominar ela. Não ela dominar, vamos supor, por algum motivo, a raiva entrou nela, ela permitiu entrar a raiva.
Para alguma situação inconsciente e a raiva entrou. E quanto tempo está com a raiva, essa raiva aí? Quanto tempo? Olha lá. Se não tirar essa raiva, vai gerar crônicos e vai gerar doença. Entendeu? Então tem que tirar o que está dentro dela. Tem que tirar. Você permite, depois da palestra, eu tirar essa raiva de você? Você permite? Então vamos trabalhar nela. Então, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar cada um de vocês. Isso é o meu propósito. Eu sou apaixonado naquilo que eu faço, transformar pessoas. Tá bom? E alguém quer fazer outra pergunta? O que eu quero falar não é bem uma pergunta. Conforme você estava contando sua vida ali, eu quase chorando aqui, né? Mas Deus estava contigo desde o seu nascimento. É tanto que tem muitas pessoas que passam pelo que você passou e pega essa desculpa para ser uma má pessoa, fazer coisas erradas, entendeu? E você aguentou tudo isso aí, Deus sempre do seu lado, né? E cuidando de você. Você tinha um pai material que te judiava, mas você teve um pai maravilhoso que cuidou de você. Toma aqui, senão eu vou chorar. Dá um abraço aqui. Gratidão. Gratidão, viu? Gratidão. Então, é isso aí. Alguém quer fazer uma pergunta? Tá tudo bem? Então, quer fazer? Essas angústias que a gente guarda da infância, que nem você falou, né? Você guarda muitas angústias, tristeza da infância. Todas essas situações que a gente pode guardar, né? Isso tudo se reflete no nosso corpo, foi como você disse. E como fazer para se livrar dessas dores, né? Dessas angústias? No caso dela, você falou que a gente tem que entender a raiva para ela poder ir embora. E isso é o mesmo sistema para as outras coisas também, para a dor, para a angústia, para a tristeza, para todas essas outras coisas? Porque muitas vezes a gente passa por um determinado, por uma determinada situação, aquilo fica guardado dentro da gente e a gente não consegue expor, né? Fica ali. Fica lá dentro. Isso é o que acontece muito comigo. Eu guardo tudo e não consigo expor, né? Pôr para fora aquilo que eu estou sentindo, então eu vou guardando. E muitas vezes eu acabo chegando naquela situação que você falou de explodir. Do nada, bum, explodo e acabo falando muitas vezes coisas que magoam a outra pessoa, né? O que está ali do lado. Eu acabo projetando na outra... Isso, exatamente. Eu projeto na outra pessoa aquela dor. Então, isso acontece não só comigo, acho que acontece com todo mundo aqui, né? Com todo mundo acontece isso. E é uma coisa que a gente não consegue... No nosso dia a dia, a gente não consegue perceber isso, né? Só quando alguém vem de fora e fala. Né? A gente acaba achando que a gente é forte. Não, eu tenho que ser forte, porque foi isso colocado pela mãe, né, pelo pai. Você tem que ser forte, você tem que ser resiliente, né? Você tem que ser resiliente, então tem que superar isso. Não pode chorar, não pode gritar, não pode. Não, você tem. Eu acho que eu passei muitos anos sufocando muitas coisas. E aí A alma dela já está gritando. Está gritando. Ó. Pelo que eu vejo aqui, pessoal, a alma dela já está no grito. A alma dela já não aguenta mais. Porque aquilo que vai acontecendo na infância, que não foi trabalhado, e vai para a fase adulta. E se mesmo que você não entender, não consegue expressar, isso vai até gerar crônicos, doença. Entendeu? Doença. Ó, eu atendi uma moça que ela tinha um câncer na mama. E eu perguntei para ela assim, toca aí. Ela tocou, ai, dói. Trabalhei na ferida, trabalhei na mágoa, tirei a bagagem emocional, aí falei para ela, agora toca. Então, eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada, sumiu. Mas o caroço ficou. Quando foi da outra semana, ela falou assim, Ed, está diminuindo. Que bom. É isso aí. Por quê? Porque o que dá vida
É isso. O que dá vida? A doença, o crônica, são as emoções reprimidas. Entendeu? Eu estou aqui para ajudar. Eu vou finalizar aqui a palestra, vou atender vocês aqui e vamos soltar essas mazelas, soltar essa sombra, essas perebas que está dentro de você. Não pode continuar. Entendeu? Tá bom, então, ó, gratidão pela atenção de vocês, gratidão, que Deus abençoe vocês. E daqui 15 dias, né? Eu volto com mais conhecimento, com mais coisa para poder ajudar e se libertar disso aí. E outra, quanto mais você tem a consciência dentro de você, mais chance é uma conexão com Deus. É uma conexão com Deus, porque as emoções atrapalham a sua interferência com Deus. Agora, quando você é livre daquelas emoções, há uma conexão fácil com Deus. Instantâneo. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. É pela experiência própria, viu, pessoal? Experiência própria. Tá bom? Então, gratidão. Que Deus abençoe vocês, viu?